Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom? Eu quero ministrar a palavra do Senhor aqui neste momento aos irmãos pregadores, ministros, pastores, obreiros, né, da casa, da obra do Senhor Deus. Eu quero ministrar no Evangelho de João, do capítulo 8, que ela vai falar a partir do versículo 1, concernente à mulher adúltera, né, que tem por seu nome e título Maria Madalena. Eu acho muito interessante, porque o Senhor ele tem falado fortemente ao meu coração concernente a esta palavra. Eu quero liberar sobre a sua vida, você novo convertido, que já desceu as águas, você que está recebendo o discipulado para o batismo, tá? Jesus ele vai falar com você por intermédio desta palavra, tá? Então você que está assistindo esses vídeos, se inscreva neste canal, dê o seu joinha e aperte aí o sininho para que você possa estar recebendo novos vídeos, tá? Assim que sejam feitos, postados, tá bom? Meus irmãos, a Bíblia vai falar acerca da mulher adúltera, a mulher que foi apanhada em um ato de adultério. Há muitas perguntas, né? Como que, porventura, ela foi levada até Jesus, né? E somente estava ela. Por que que o homem não estava junto com ela, se ambos foram apanhados em um ato de pecado, tá? Então, pergunta como essas, eu quero dar resposta para você dentro da própria palavra de Deus, tá? Esta mulher é a mesma mulher a qual o Senhor libertou, tá? De uma possessão de 7 espíritos, 7 demônios. Deus o libertou. Esta mesma mulher é a mulher que ungiu a Jesus Cristo, tá? E aqui ela é levada na terceira vez, né? A terceira oportunidade a qual a Bíblia traz essas relações, ela é levada diante de Jesus, mas como um ato de pecado. Uma mulher que outrora era oprimida por espíritos malignos, a Bíblia vai citar que era realmente 7 espíritos, e agora ela está liberta. Mas de repente ela se encontra até Jesus oprimida, né? Pelos seus acusadores, pelos seus opressores, né? E pelo um ato de pecado, tá? Aqui eu quero te revelar dentro da Bíblia Sagrada, antes de entregar os mistérios de Deus, dentro desta palavra, a Bíblia vai dizer para nós que a palavra do nosso Deus, ela é como uma espada de 2 fios, aonde ela entra, tá, sobre a mente, sobre os ouvidos, sobre o coração, sobre o profundo do ser humano e revela aquilo que está oculto, aquilo que está plantado, seja sonhos projetados por Deus, e aquilo que também foi lançado em prol de espíritos malignos, lançando, alimentando a mente de pessoas. Deus ele traz aquilo que está em oculto. A palavra de Deus, ela traz a público. Louvado seja o Senhor. E eu vou te citar aqui alguns desses mistérios, tá? Eu quero te contar a história desta mulher, Maria Madalena, tá? Uma mulher que conhecia a palavra de Deus, tá? Era seguidor e obediente dos 10 mandamentos, né? Ou seja, a doutrina, o mandamento, a lei a qual Deus entregou a Moisés, tá? E esta mulher, ela era casada, tá? A sua história diz que ela estava casada e de repente, né, o seu esposo se sentiu ameaçado, porque ele viu Jesus, apenas mais um dos mestres da época, ensinando e tendo vários e muitos discípulos, e Jesus operava milagres, tá? A sabedoria de Jesus incomodava todos, por Jesus não ter entrado numa escola, por Jesus não ter cursado dentro das sinagogas, e por Jesus ter uma sabedoria que era suprema, era maior do que todos aqueles que tinham estudado, que tinham buscado, tinham se formado, tá? Na época a qual o Senhor estava em pessoa e carne sobre esta terra. E este homem, diz a história, que este homem ele se incomodou, era um homem importante, o esposo de Maria Madalena, ele era importante, tinha autoridade sobre a terra, tá? Ele tinha mandamentos,
tá? Dentro de si, ele tinha cultura. Papai tá gravando. Papai tá gravando. Vai lá. Oi, galera. Eu sou o filho do Leandro. Diz a palavra de Deus que ele se sentia e olhou para Cristo, para o ministério de Jesus, e viu Jesus como um dos seus rivais, aonde ele vai se juntar a todos aqueles. Quais são todos aqueles? A Bíblia diz que, né, um grupo de escribas, outro de saduceus, outros de mestres, sacerdotes, eles odiavam o próprio Cristo, tá? Por inveja, por invejar o seu ministério, pela sabedoria do próprio Cristo, tá? E eles se reuniram, tá? A Bíblia diz que todos se reuniram, os zelotes, os escribas, fariseus. Este homem, ele vai de encontro a esses líderes espirituais, mestres, professores da época, e ali ele vai lançar uma proposta. E essa proposta ela traz um alimento de esperança para todos eles, todos os perseguidores do próprio Cristo, né, da época, tá? Talvez o que eu vou te falar aqui possa impactar a tua mente. Talvez você nunca ouviu essa história, a história de Maria Madalena, mas o seu esposo, ele citou para os escribas, os sacerdotes, vender a sua esposa, tá? E comprar um homem da mesma linha, do mesmo conhecimento, do mesmo segmento, né, da lei de Moisés, e ambos colocaram os dois em adultério. Ou seja, ele comprou um rapaz, deu uma quantia de dinheiro para esse rapaz, para que ele persuadisse a sua esposa, deitasse com ela, e no momento do ato, todos, né, aquele grupo que fizeram aquela armadilha, aquela arapuca, se reunisse e pegasse em pecado e levasse até Jesus. Porque o fato, o primácia desse propósito era pegar a Jesus Cristo, tá, na sentença que ele daria pela sua boca. E quando isso aconteceu, né, eles pegaram ali aquele ato, aquela mulher adulterando, eles pegaram aquele homem a qual tinha recebido uma quantia em dinheiro, tá, e mandaram embora. E somente levaram Maria até Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus estava no monte, orando. A Bíblia diz que pela manhã Jesus ele desce do monte e vai, né, ensinar ali nas escadas do templo. E quando Jesus está ensinando, aproximadamente às 7 horas da manhã, apresenta aquela mulher. E todos começam a dizer: mestre, o que tu tinha a dizer concernente a esta mulher que foi apanhada de adultério? Ora, segundo a lei de Moisés, nós seguimos essa lei, está escrito que ambos que foram apanhados sejam entregues à morte, sejam apedrejados perante toda a sociedade. O que tem tu a dizer? Né? Eles lançaram a sua rede para pescar o próprio Cristo na atitude, as palavras que Jesus ia dizer. E sabe o que Jesus fez? Jesus, ele começa a escrever, diz a Bíblia, com um dedo sobre a terra. Há muitas perguntas. O que Jesus estava escrevendo sobre a terra? O que Jesus estava citando sobre aquela terra que quando eles falaram, a Bíblia diz que eles falando, acusando aquela mulher, Jesus ele continuou a escrever. E a Bíblia diz que quando Jesus tomou uma atitude, Jesus falou: olha, aquele que não tem pecado, atire, seja o primeiro a tirar a pedra. Eu quero te levar no livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 3. Este versículo e este capítulo vai dizer, tá, aquilo que Jesus estava escrevendo sobre a areia. Tá? Os 10 mandamentos entregue a Moisés, tá, dentro do Velho Testamento, 6 mandamentos era para o homem e 4 mandamentos era para Deus. Um dos 6 mandamentos trilhado para a obediência do homem a Deus estava escrito: não matarás, não adulterarás e não levantar falso testemunho. Aqui eu quero entrar. Eles prepararam a armadilha, prepararam uma emboscada, tá?
uma falsa testemunha foi comprada ali, um ato para pegar a Jesus, para persuadir, levantar uma calúnia contra o próprio Cristo. E em Jesus escrevendo sobre a areia, Jesus estava escrevendo os 6 mandamentos, dentro do 10 mandamentos, tá? Dentro de 10 mandamentos tinha 6, e desses 6 Jesus começa a escrever. Sabe o que eu quero te entregar daquilo que Deus tem me passado dentro da palavra do Senhor, tá? Que aquilo que armam para ungido, uma ungida, seja velho ou novo convertido de uma igreja, seja você iniciante de um ministério, aquilo que está armado, que armam para você, tá? Jesus, ele joga por terra. Jesus, ele repreende. Não sou eu, teu irmão Leandro, que está dizendo. A Bíblia diz para nós, a Bíblia dá esta revelação para você. Porque a palavra do Senhor, ela vai dizer, tá, que ela estava diante da morte, diante de uma sentença de morte. Jesus agora começa a escrever, tá, os pecados de todos que estavam ali. E quando Jesus começa a revelar os seus pecados, escrevendo com o seu dedo sobre a terra, Jesus agora, quando ele escreve todos os pecados dessas pessoas, tá? Jesus agora faz um desafio a eles. Aquele que não tenha pecado, atire. Seja o primeiro a lançar a primeira pedra contra esta mulher. Tá? Era o que Jesus estava dizendo. Sabe o que Jesus diz dentro desta palavra? Tá? A calúnia que levantaram, a armação que prepararam, ou que irão preparar, Jesus ele vai trazer. Posso estar oculto diante de você, posso estar escondido diante dos teus ouvidos, diante dos teus olhos, mas Jesus, aquele que contempla a tua vida, aquele que te vê, tá? Aquele que zela por você, ele lança por terra, tá? Pelo poder da revelação da palavra do Senhor Jesus Cristo. Tá? E quando todos observaram e viram ali as sentenças dos seus pecados, de cada um escrito sobre a terra, nenhum ousou lançar a pedra, atirar a primeira pedra. Sabe por quê? Louvado seja o Senhor. Porque eles sabiam, tá? Que se Jesus revelou ali na areia, Jesus não falou com a sua boca, soltou no verbo, na oratória, porque se Jesus liberasse a revelação de cada pecado ali, todos iriam ser sentenciados segundo os seus pecados pela lei que eles mesmos seguiam, a lei de Moisés. Por isso Jesus vai revelando e mostrou para cada um particularmente o seu pecado. E a Bíblia diz que quando eles olharam, começou a sair a partir dos mais velhos. Os mais velhos começaram a sair, os mais experientes começaram a sair. Dizer, tá, ora, não adianta. Não adianta. Nós buscamos, pagamos caro nisso. Formamos um cenário bem preparado. Mas este é o Messias, este é o Cristo. Ele há algo diferente nesta pessoa. Talvez há muitos que buscam nas ocultas contra a tua vida. Satanás maquinando na mente de pessoas contra a tua vida, o teu ministério. Louvado seja o Senhor. E não entende, não consegue entender qual é o mistério. O mistério é que há um Deus que zela pela tua vida. Há um Deus que te chamou, que te escolheu desde o ventre da tua mãe. Há um Deus que faz menção e zelo por você, e quanto ele não realizar o propósito que ele tem sobre a tua vida, louvado seja Deus, e ninguém pode impedir este propósito. Ninguém pode, ainda que se levante, não vai conter, não vai cantar hino de vitória, porque há um propósito liberado sobre a tua vida. É a palavra que diz. Deus tinha um propósito na vida de Maria Madalena. Deus libertou de 7 espíritos. Segundo, agora, Jesus está julgando uma causa, segundo a própria lei, segundo os próprios mandamentos, e Jesus se revelando para todos os acusadores que ele era o Senhor, que ele tinha um propósito sobre a vida dela. Louvado seja Deus. E mesmo assim, perante toda esta revelação, eles não pararam, eles continuaram. Louvado seja Deus. Mas eu quero te revelar um propósito. Quem prevaleceu foi o propósito de Deus. Quem seguiu avante foi o mistério e o propósito do Senhor na vida de Maria Madalena. A Bíblia diz que Maria Madalena, eu vou resumir este vídeo. Maria Madalena, depois dali, Jesus perguntou, olha, cadê os teus acusadores, os teus zombadores? Cadê aqueles que armaram para ti
ela disse: Senhor, não tem ninguém aqui, ninguém me condenou. E Jesus falou assim: pois vai-te em paz e não peques mais. Jesus estava dizendo para ela: olha, segue adiante nessa tua fé, nessa tua crença, tá? Não peques mais, não volte mais a fazer as atitudes que você fazia outrora, tá? Faça a diferença, seja a diferença. Eu estou aqui para te abençoar, para te ajudar, para te guiar, para te encher, para te usar, para te renovar. Deus está falando com pessoas neste momento aí agora. Louvado seja o Senhor Deus, tá? E a Bíblia diz que Maria Madalena, ela foi a primeira. Ora, Jesus escolheu 70 discípulos. Dentro dos 70, Jesus escolhe 12 discípulos. Dentro dos 12, Jesus escolhe 3 mais íntimos, onde ele tinha uma graça para se revelar com uma clareza, uma profundidade mais profunda. Mas quero te dizer que dentro dos 70, dos 12 e dos 3, Maria foi a única, tá? Que Jesus vai usar para quebrar preconceitos judaicos, preconceito dos próprios discípulos do Senhor. Ela foi a única. Pela lei dos judeus, nenhuma mulher tem uma liberação de ministrar, de pastorear, de ser usada. Pelos judeus, a sentença de uma mulher é somente cuidar dos afazeres da sua casa, do seu esposo. E Jesus agora ele vai quebrar um preconceito humano, terreno, e mostrar que ele não faz acepção para usar, para levantar homens, mulheres, tá? Deus, se ele encontrar numa mulher uma ousadia, uma graça, ele usa muito mais do que até o homem. Se essa se der liberdade para que o Senhor possa usar. Louvado seja Deus. Maria, ela foi a primeira evangelista. Foi a primeira a anunciar, a primeira a receber a revelação da ressurreição de Jesus. Ela foi a primeira a receber as instruções e vai até os meus amigos, os meus discípulos, os meus companheiros, até os meus irmãos, vai até lá e anuncia que eu ressuscitei. Tá? Dentro da história de Maria Madalena, a história vai dizer que Maria Madalena, ela foi a primeira apóstola a ser levantada pelo próprio Cristo. Tá? Ela vai ser a primeira de todos os apóstolos, a primeira de todos os discípulos. Ela vai ser a primeira. Ora, nos tempos de hoje, não é diferente, irmãos, irmãs. Há muitos que julgam, tá, a mulher, tá? Olha, não pode ministrar, a mulher não pode pastorear. Há um conceito dentro da teologia para isso, mas eu te mostro dentro da teologia, dentro da Bíblia Sagrada, que Deus escolhe. Estou aqui te dando, né, a vida, o ministério de Maria Madalena, a mulher que outrora era oprimida por espíritos malignos. Outrora, ela cometia atos pecaminosos, mas outrora, Jesus dá uma oportunidade para ela e muda a sua vida e levanta, dentro da sua história, como a primeira apóstola, a primeira evangelista a anunciar a salvação, a ressurreição entre os mortos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Você que gosta, você que tem o ministério da palavra, o ministério do conhecimento, do ensino, tá? Deixa Deus te usar aí a ouvir esta mensagem. Que ao você ouvir esta mensagem, você que tem um dom da palavra, Deus vai te usar, vai te entregar instruções dentro desta mensagem para você fazer, formalizar uma pregação, para pregar, para anunciar a palavra do Senhor nosso Deus. Só que aqui, eu quero voltar no ato do seu pecado. O Senhor me faz voltar novamente no ato das suas atitudes. Ela estava liberta, tá? Mas ela foi apanhada em um ato. Armaram para ela. Armaram o marapu como uma emboscada para pegar. Mas o alvo não era ela. O alvo era o seu Senhor. O alvo era Cristo. Quero te dizer que aquilo que armam para você, dentro da Bíblia, está armando para o próprio Cristo. E quem se levantará não é você, é Jesus, para julgar a tua causa. Louvado seja Deus. Dentro desta mesma palavra, te libero outra revelação dentro da Bíblia.
Há muitos que, dentro do cristianismo, serva de Deus, há muito tempo de ministério, ou já começando no ministério, tá? Você já ciente dos mandamentos de Deus, ciente também, tá, do pecado, daquilo que atrai a ira de Deus, que faz a gente pecar, a fazer aquilo que é contra a vontade de Deus. Muitas das vezes nós cientes disso, tá? É armado uma arapuca, um laço de pecados. Seja, não falo somente de adulterar, eu falo também de abandonar o Cristo, sair da presença de Deus. Algo é preparado, tá? É a Bíblia que está revelando isso. A palavra está revelando isso dentro. Eu não ia, louvado seja Deus, gravar esta mensagem. Eu não ia ministrar essa palavra. Deus me deu essa palavra hoje à tarde. E quando eu cheguei agora há poucos minutos da igreja, o Senhor falava poderosamente ao meu coração. Vai ministrar, vai pregar. Há pessoas que vão precisar ouvir esta palavra. Eu estou falando com você aí, você que está passando por isso. Talvez você caiu, talvez você desfocou a sua mente do Senhor e por esse desvio de intelectual com o Senhor do seu Pai, de receber essa intimidade de revelação, o Senhor queria falar contigo, te avisou, usou alguém para falar contigo, você não percebeu. A carne reinou, o mundo te ofereceu coisas maiores, te virtualizou a tua mente, os teus olhos do Senhor, e você caiu em um ato de pecado, você abandonou o próprio Cristo, tá? Mas Jesus ele fala com você nesta noite, neste momento agora desta palavra. Jesus ele diz para você, olha, não está perdido ainda, tá? Eu te chamei, te escolhi, sacode a poeira, levanta-te. Tu tens chance novamente, a porta da graça, diz a Bíblia, que ainda está aberta. Ela só há de se fechar quando, aleluia, o Espírito Santo arrancar esta igreja na terra para se encontrar com Jesus nas nuvens, diz a palavra do Senhor, tá? Talvez você está firme, mas talvez há uma armadilha preparada para a tua vida e você não faz a mínima ideia. A Bíblia diz, irmãos, Pedro ele vai dizer que Satanás ele brama, ele ruge, ele se ira como um leão ao nosso derredor. Por quê? Porque ao nosso redor está uma coluna de fogo, está anjos de Deus nos guardando e livrando. Ao derredor, por quê? Porque ele está de longe, tá? Olhando, estudando, maquinando, preparando, tá? Rugindo, buscando uma oportunidade, uma brecha que você dá para laçar, para te amarrar, para dar cabo da tua vida, para fazer você perder a unção de Deus derramada sobre a tua vida, tá? Talvez você é ciente dessas revelações que Deus tem te dado. Sabemos que o inimigo ele luta, o mundo espiritual luta para derrubar a nossa vida, para tirar a unção de Deus sobre a nossa vida, a autoridade de Deus. Você que é muito usado por Deus dos dons, na palavra do Senhor, muita ira, você mesmo é ciente que o inimigo tem uma grande fúria da tua vida, tá? E talvez você não faz menção, que até mesmo você dormindo, tá? No teu leito, o inimigo maquinando, o inimigo falando em mente de pessoas, tá? Armando arapuca, projetando na mente de pessoas, tá? Armar, a trabalhar contra a tua vida. E você não faz a menção, mas quero te dizer que enquanto você está descansando na presença de Deus, seja acordado ou dormindo, o Espírito Santo está ali, há anjos de Deus ali te guardando, há uma coluna de glória ao teu redor, há um que não dorme, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, zelando pela tua vida. Somente ser fiel ao Senhor, somente continua perseverando e confiando no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Deus me faz saber, por esta palavra ministrada, o Senhor está passando a sua espada, esta é a palavra, esta é a palavra, essa é a espada do Senhor que está cortando laços, arapucas, armadilhas contra a tua vida. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, quando ela desce, ela não volta vazia, ela corta, ela despedaça. Louvado seja o Senhor. Ela fala, ela revela, ela renova. Oh, glória a Deus! Eu sinto fortemente, muito mais do que a presença do Espírito Santo aqui a liberar esta palavra a você, cristão, católico, espírita, não sei qual denominação você frequenta, a religião que você frequenta, mas Deus está falando com você agora. Louvado seja Deus, tá?
quero te dizer que Deus ele tem um plano glorioso sobre a minha, sobre a tua vida, sobre a tua família, tá? Na vida de Maria Madalena, o seu esposo, tá? Deu uma brecha para Satanás usar. Talvez no meio da tua família alguém que não esteja em fiação com Deus e é uma ferramenta, uma presa fácil de Satanás para usar, para persuadir, para se levantar em palavras, em atitudes contra a tua vida. Irmão, não sou eu, é a Bíblia, é a palavra de Deus que está falando com você agora. Tá? Mas quero te dizer que mesmo assim o Senhor prevalece na tua vida. Tá? Louvado seja Deus. No capítulo 46, nos últimos versículos de 46 de Salmo está escrito, tá? Porque eu, o Senhor, corto a lança, eu queimo os carros no fogo. O último versículo vai dizer assim, olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Louvado seja o Senhor Deus. Amém? Louvado seja Deus. Agora eu vou entrar naquilo que muitos não têm coragem de entrar. Muitos recebem, mas têm um medo, não sei, tá? Na parte do adultério. A Bíblia diz que a história de Maria vai dizer que depois que Jesus perdoou a sua vida, ela pede a carta de divórcio, tá? Daquele esposo a qual foi uma ferramenta, uma presa na mão do adversário, para tentar impedir o propósito de Deus na vida dela. Ela pede a carta de divórcio. E ela se casa novamente com outro homem, um soldado romano, diz a sua história. Por nome de Petrônio, é o nome do seu segundo esposo. Aí entraremos naquilo que em ambas visões ela cometeu, entrou no adultério novamente. Não, porque segundo a lei de Moisés, tá? Ambos que adulterassem, tá? Aquele que provocou o adultério, tá? Ele nunca mais ele poderia casar novamente, mas aquela que foi, ou aquele que foi traído, ele tinha uma liberação dentro da palavra para pedir a carta de divórcio e continuar a sua vida. Mas aquele que cometeu o adultério, tá? Ele não tinha, tá? Como revogar. Ele tinha que aceitar e seguir a sua vida, mas somente casar depois que a sua esposa ou ex-esposa ou ex-esposo falecesse. Aí ele se tornaria viúvo e casaria novamente. Tá? Há muitas polêmicas acerca dessa questão, porque a vontade de Deus, a vontade do Senhor é que se ambas causas acontecem, a vontade do Senhor, por o próprio Cristo vai falar pela lei de Moisés, no livro do evangelista Mateus, tá? Que a vontade de Deus, Moisés escreveu esse mandamento por quê? Por causa do homem, porque a vontade de Deus era que todos, ambos, perdoassem uns aos outros e continuasse a sua vida matrimonial, familiar, tá? E a glória da nova aliança, da nova reconciliação matrimonial, ela seria dobrada. Uma aliança mais firmada, mais poderosa, na graça, no poder, no vínculo, na unificação do Espírito Santo de Deus. É a glória da segunda casa. No caso de Maria Madalena, ela opinou pela primeira posição, tá? E casou novamente. Então ela não cometeu adultério, dentro tanto do Velho Testamento quanto dentro do Novo Testamento. Ela foi dentro da Bíblia. Tá? Ela não errou, ela não pecou. Porque há muitos que entram em interrogações da Bíblia, tá? Somente dizem que a sua mente está certa, eu estou certo, eu vou pela Bíblia, mas se nós formos pela Bíblia, realmente nós temos que aceitar aquilo que a palavra traz para nós. Não aquilo que queremos ou aquilo que colocamos para ser certo, é aquilo que ela revela para a nossa vida. O que está certo é a palavra do Senhor. Ao dizer, muitos de nós mesmos dizem, mas se casar novamente está em adultério. Eu estou dando aqui esta linha,
dentro da palavra, dentro da teologia, que a própria Bíblia dá esses meios. Jesus, o nosso Deus, ele não quer escravizar uma pessoa. Ele não chama uma pessoa no meio de uma tribulação, de uma angústia, para se tornar escravo novamente, não. Por isso que a Bíblia dá luz, ela dá meios, portas, para que possamos trilhar com alegria e gozo na presença de Deus, sem opressão, mas de bom grado, de alegria na presença do Senhor Deus. Tá? Louvado seja Deus. É o interessante que o próprio Deus, dentro do Velho Testamento, ele vai dizer, olha, aquele que deitara com uma mulher do próximo, tá, ele comete adultério. Quando levaram dentro do livro de Mateus essa questão a Jesus, tá, porque essa questão de Maria Madalena em ato de adultério não foi a primeira vez que tentaram pegar a Jesus. Tá? Mateus vai dizer que quando levaram uma causa perante Jesus, concernente ao adultério, Jesus falou assim, olha, está escrito, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Eu, porém, ele vai dar um peso dentro deste mandamento. Ele vai dizer, olha, está escrito, não deitarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Agora ele vai dizer assim, eu, porém, vos digo, quem pensar na sua mente ou no seu coração, olhar para uma mulher e já no seu coração pensar, ou seja, quem olhar para uma mulher, ou uma mulher olhar para o homem, e no seu coração já desejar, para mim, já cometeu o ato. Jesus agora ele coloca um peso em cima deste mandamento. Vejamos que não é fácil. A Bíblia diz, olha, é melhor arrancar um olho teu, ou os dois olhos, e entrar no céu cego, de que com os dois ir para o inferno. Não é verdade? A Bíblia também vai dizer, os nossos olhos, se for bom, todo o nosso corpo será bom. Se for luz a nossa visão, todo o nosso corpo será luz. Mas se os nossos olhos forem maliciosos, todo o nosso corpo está em malícia, está em treva. Louvado seja Deus. Então, na questão desses mandamentos, há muitas revelações de Deus a ser esclarecidas. Louvado seja Deus. Então, quando esta mulher, ela dá continuidade na sua vida, há pessoas que pecam contra Deus, se desviam da presença do Senhor e perdem as esperanças. E mesmo perdendo as esperanças, o Senhor ainda conta, o Senhor ainda confia, o Senhor ainda acredita na tua vida. Então você que ouve este testemunho, esta palavra, esta revelação da Bíblia Sagrada, tá? Você está desanimado, de eu não tenho força mesmo. Não tenho nem vontade de mais a presença de Deus. Mas você sabe que Deus te escolheu. Você sabe que você está no mundo, mas lá fora, lá no meio da tua casa, há um joelho que se dobra perante a tua vida. Ao trono de Deus é apresentada intercessões, orações por você, tá? E enquanto Deus não responde a oração desse homem, desta mulher, membro da tua família, tá? Deus não vai desistir de você. Louvado seja Deus, tá? E você pensa aí, então não desiste não. Deus ele está te chamando. Já pensou se Maria, naquele ato a qual ela foi apanhada, ela desistisse de tudo? Será que Jesus não sabia que ela ia desistir? Sabia. Por isso o próprio Cristo falou assim, olha, vai e não peques mais. Jesus estava dizendo, segue adiante, não desista, persevera, mas não cometa mais. Louvado seja Deus. Toda glória seja ao Senhor. Vejamos o amor de Deus, a misericórdia do Senhor. Talvez você seja essa pessoa que, olha, a minha vida está um caos. Eu preparo para ir à igreja e acontece alguma coisa e não dá certo. Eu quero Jesus, eu quero me reconciliar, eu quero aceitar a Jesus, mas eu não consigo, algo me impede, eu não sei o que é. Há uma dificuldade para você concernente a dar um passo para o próprio Cristo. Louvado seja Deus, quero te dizer que se você der um passo para Ele, 1000 Ele dará por você. Uma atitude que você toma para Jesus, 1000 Ele dará pela tua vida, tá? Talvez você seja uma pessoa que ninguém acredita mais, que todo dia, pronto, acabou, essa aí já era. É você mesmo que Deus quer revelar o seu poder. É em você mesmo que Deus quer manifestar a sua glória e mostrar que Ele é Deus e que Ele levanta. A própria Bíblia vai dizer que Jesus falou, olha, eu não vim para os santos,
para os sãos. Eu vim para aqueles que estão lá na sarjeta, na miséria, aqueles que estão lá que ninguém dá nada. É para aqueles que estão desprezados mesmo por todos. É para eles que eu vim para manifestar o meu poder na vida deles. O próprio Cristo falou isso. Então levanta a cabeça, siga em frente. Você que está afastado, está pensando em parar, ou você, tá, que está em breve a cair uma armadilha de pecado, o Senhor, ele corta ela agora pelo poder desta palavra. Mas Jesus, ele fala com você, marche, segue avante, porque Jesus tem um grande propósito sobre a tua vida, tá bom? Vou terminando aqui esse texto, esta palavra, essa ministração da palavra do Senhor, tá? Já louva a Deus pela tua vida, louva a Deus por este momento aqui agora. Eu digo a você que se eu fosse dormir e não fizesse isso que Deus não pediu, mas que o Senhor me mandou fazer, ministrar esta palavra a você, eu não conseguiria dormir nessa noite, tá? Então, ouça esta palavra com muita atenção, porque Deus irá falar com você. Deus irá repreender. No momento que você ouvir esta palavra, o poder desta palavra jogará por terra todos os abrolhos, todos os laços, todas as correntes, tá? Preparada contra a tua vida. A própria Bíblia vai dizer, olha, contra o meu povo não há encantamentos. A própria Bíblia vai dizer, as portas do inferno não prevalecerão, não cantarão vitória contra a minha igreja. Jesus está te dando vitória. O próprio Cristo te disse assim dentro da palavra, olha, tem de bom ânimo, eu já venci por vocês, tá? Então persevera, filho, filha de Deus, tá? Você que não se inscreveu ainda neste canal, se inscreva, dê o seu joinha, aperte lá o sininho para receber novas notificações acerca da palavra de Deus. Este canal foi aberto da vontade do nosso Deus, tá? Principalmente para você, tá? Para que você tenha o pleno conhecimento da palavra do Senhor, dos propósitos de Deus sobre a tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.